Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta segunda-feira. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Os economistas de grupos financeiros reduziram a estimativa de alta do PIB, o Produto Interno Bruto, deste ano, de 1,24% para 1,23%. Foi a 13ª queda consecutiva do indicador. A previsão consta no Boletim de Mercado, também conhecido como Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 organizações financeiras. E o Parque Nacional de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, registrou a temperatura mais baixa de 2019 de todo o Brasil durante a madrugada desta segunda-feira. Por volta de 5 horas da manhã, os termômetros marcaram menos 5,4 graus na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que fica dentro da reserva a mais de 2.000 metros de altitude. O recorde anterior desse ano também tinha sido no parque, no dia 20 de abril, quando os termômetros marcaram menos 4,1 graus. E já que estamos falando sobre o tempo, vamos conferir a previsão completa para todo o país. Em todas as outras áreas do Brasil, segunda-feira com sol, calor e chuva entre a tarde e a noite. Agora falando das temperaturas sobre a região sul e em todas as outras áreas do Brasil nesta segunda-feira, mínima prevista em São Paulo de 15 graus, máxima de 25 graus e em Floripa mínima de 16, máxima de 27 graus. No destaque internacional, o novo imperador do Japão recebeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Tóquio na manhã desta segunda-feira pelo horário local. Foi a primeira visita oficial ao novo ocupante do cargo, que foi coroado em 1º de maio. Trump também se encontrou com o primeiro-ministro do país. Donald Trump se encontrou com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. O norte-americano confirmou que a Coreia do Norte, inimiga política do Japão, entrou na pauta da conversa. Além disso, os dois conversaram sobre comércio e estratégias militares. Apesar dos elogios ao Japão, Trump afirmou que há desequilíbrio na relação comercial. O norte-americano anunciou que vai fazer mudanças positivas para os dois países. O presidente dos Estados Unidos está em visita oficial ao Japão desde o início do fim de semana. Na manhã de domingo, Trump jogou golfe com Abe e assistiu a uma partida de sumô, a luta tradicional japonesa. Pesquisas pré-eleitorais e de boca de urna indicam a maioria pró-Europa na Eurocâmara. No entanto, o partido não conquistaria a maioria com seus tradicionais aliados. Com 173 eurodeputados, 43 a menos do que no fim da atual legislatura, o Partido Popular Europeu seguiria sendo a maior força da Eurocâmara, mas não conquistaria a maioria com seus tradicionais aliados, os social-democratas, que caíram de 185 para 147. As forças pró-Europa seguiriam, no entanto, mantendo o controle da casa, com o auge dos liberais, que passaram de 69 para 102 cadeiras, e dos ambientalistas, que progrediram 19 cadeiras para 71. Apesar do auge esperado dos ultradireitistas na França e Itália, os grupos parlamentares de traço eurocético de direita, sejam ultradireitistas ou conservadores, situariam-se em torno de 171 eurodeputados no total. A Europa das Nações e Liberdades, a qual pertencem os partidos ultradireitistas do italiano Matteo Salvini e da francesa Marine Le Pen, passaria de 36 eurodeputados para 57. A Europa da Liberdade e Democracia Direta, a qual pertence o eurofóbico britânico Nigel Farage, pularia de 14 cadeiras para 56. Os conservadores e reformistas europeus, onde estão os Tories britânicos, perderiam 19 cadeiras para 58. A esquerda radical teria 42 cadeiras, 10 a menos. Para encerrar essa edição, um shopping em São Paulo aproveitou um espaço sem utilização para fazer uma ação diferente, criar uma horta para os funcionários. E essa é uma ideia que você pode aplicar onde quiser, no escritório, no condomínio, em casa, e assim deixar um pouco mais verde a paisagem dos centros urbanos. Vamos conferir na reportagem.
parece, mas estamos num shopping center, mais precisamente no telhado, em plena cidade de São Paulo. Esse espaço não era usado para nada, até que surgiu a ideia de criar uma horta onde se planta de tudo um pouco. Verduras, legumes, ervas e até frutas. E sabe o que é mais impressionante? O adubo é feito com os resíduos da praça de alimentação. A ideia iniciou-se em 2012. A gente tinha um grande problema que era um lixo orgânico. A gente conseguiu fazer uma composteira. Depois da composteira feita, teve o problema do adubo, o que fazer com o adubo. A gente aproveitou uma área que era relativamente morta e reaproveitamos para fazer o telhado verde. A colheita da horta acontece a cada 45 dias e é tudo doado para os funcionários do shopping. São aproximadamente 600 colaboradores que levam produtos fresquinhos para casa e ainda economizam. São colhidos em média 3.000 pés de alface, 300 quilos de abobrinha, 5 quilos de pimenta e muitos outros produtos que garantem a feira do pessoal que trabalha no shopping. A nossa política é o próprio funcionário que tem todo o processo, todo o trabalho, então nada mais justo do que ele colher e levar para casa. A horta urbana pode ser cultivada em qualquer lugar e não precisa de muito espaço. E dá para ser muito criativo em poucos metros quadrados, até mesmo em apartamentos. Só tem um detalhe importante: esse espaço precisa receber a luz solar. O que a gente precisa pensar primeiro é essa questão do sol, se a pessoa tem o sol na sua varanda, no seu quintal, porque é o básico. Não tendo isso, a gente infelizmente não consegue, não pelo espaço, mas pelo sol, tá? Então assim, tem que ter pelo menos 4 horas de sol para você ter uma hortaliça, uma erva, uma frutífera. Nessas hortas é possível cultivar de tudo: temperos, verduras, legumes, até mesmo árvores frutíferas e que, podadas, não ocupam tanto espaço. Hoje em dia é muito fácil ter frutíferas porque elas já vêm em tamanho que já estão produzindo. Então você leva a sua plantinha às vezes para casa, a sua frutífera já com frutinho no pé. E aí é bem fácil também. A frutífera exige um pouquinho de espaço maior, né? Por conta da parte da copa e tudo, mas é possível e tranquilo. Dentre elas, que o pessoal costuma consumir mais, comprar mais com a gente, são as jabuticabeiras, pitanga, acerola, limão. O cultivo de hortas urbanas só traz benefícios. Entre eles está a economia, já que não será mais necessário ir toda a semana à feira. Além de consumir alimentos bem mais saudáveis, nutritivos e sem uma gota de agrotóxico. Ajuda em você entender um pouquinho essa questão da natureza, esse encontro com a natureza, que é muito difícil às vezes nas grandes cidades, você passa até mais. Tem um efeito colateral que é positivo e negativo. Quando você tem plantas, às vezes vem os passarinhos também. É bonito que você vê os passarinhos, é ruim que eles comem parte da sua produção. E o meio ambiente agradece essa ideia, não é mesmo? Por hoje é isso, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!